toalhinha estará dessa forma. Eu tenho o círculo aqui pronto e um pinheiro já pronto. Agora eu vou voltar aqui no meu círculo de base, no próximo leque, depois aqui do primeiro pinheiro que eu fiz. Eu vou prender novamente o fio aqui na agulha. Volto aqui no próximo leque que eu tenho na base e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto e trabalho mais 2 pontos altos. Vou fazer agora meu segundo pinheiro e vou ensinar você então a prender um pinheiro no outro. Vamos fazer da mesma forma que fizemos para iniciar esse pinheiro aqui. Então, eu faço 3 correntes, viro o trabalho. No mesmo ponto de base, eu trabalho mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, faço 3 pontos altos. Agora faço 3 correntes, viro novamente o trabalho e no mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos. Agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto de base, eu faço novamente 3 pontos altos. Então, até agora estará dessa forma. Eu tenho aqui as primeiras 3 carreiras do meu segundo pinheiro. Então, são 4 carreiras para completar cada parte do pinheiro. Então, vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e no mesmo ponto de base, eu trabalho mais 2 pontos altos. Agora faço um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer os primeiros 2 pontos altos. Agora faço o terceiro ponto alto. Feito o ponto alto, aqui eu tenho então as 4 carreiras já da primeira parte do pinheiro pronto. Eu vou vir aqui no último ponto de base que eu tenho do primeiro pinheiro, aqui o último ponto de base da primeira parte do pinheiro, que eu tenho aqui lateral a esse novo pinheiro que eu estou fazendo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fiz um ponto baixíssimo e tenho então aqui um pinheiro seguro ao outro, ok? Agora eu vou virar o trabalho. Vou caminhar com pontos baixíssimos, então, até o 6º ponto de base.
Então, ficam vazios aqui. Os meus primeiros 5 pontos de base ficarão vazios, como fizemos aqui nesse primeiro pinheiro, que é para passar de uma parte para outra. Eu vou deixar aqui os primeiros 5 pontos de base vazios. Faço 3 correntes. No mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer novamente um ponto alto em cada ponto de base, deixando os últimos 5 pontos vazios. Então, fico com 1, 2, 3, 4, 5 pontos vazios. Então, esse aqui é o meu último ponto de base da carreira. E nele, então, faço os 3 pontos altos. Vou conferir aqui, ficaram, então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos vazios aqui no final da carreira e 5 pontos vazios aqui no início. Então, faço as 3 correntes, viro o trabalho e volto a trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora faço um ponto alto em cada ponto de base até o final da carreira. No final da carreira, eu faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço 3 correntes, viro o trabalho e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vou completar a carreira fazendo um ponto alto em cada ponto de base e aqui no último ponto de base faço novamente 3 pontos altos. Completada a carreira, então, ficou dessa forma. Aqui eu já tenho 3 carreiras prontas da segunda parte do pinheiro. Serão 4 carreiras ao todo. Então, vou fazer agora aqui a 4ª carreira. Faço as 3 correntes, viro o trabalho. No mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos. E agora, começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. No final da carreira, no último ponto de base, eu faço os 3 pontos altos e depois já vou prender aqui no outro pinheiro. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Chegando aqui no final da carreira, eu já fiz 2 pontos altos, agora estou fazendo o terceiro aqui no último ponto de base. Venho aqui na lateral do outro pinheiro, no último ponto que eu tenho aqui na base dele, terminando essa segunda parte do pinheiro. Então, aqui na 4ª carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, prendendo uma pontinha na outra. Então, vai ficando dessa forma, ok? Agora, eu vou virar novamente o trabalho. Vou deixar vazios os primeiros 5 pontos de base. Então, faço um ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no 6º ponto de base,
eu faço 3 correntes, faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base e agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base aqui no final da carreira. Como estamos iniciando agora a terceira parte do nosso pinheiro, eu vou deixar vazios aqui os últimos 5 pontos de base. Então, vou marcá-los já aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto ponto aqui, então, eu coloco o marcador. Vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. E no último ponto de base, antes do marcador, eu farei novamente 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui cheguei no último ponto. Faço então os 3 pontos altos. Faço 3 correntes. Viro o trabalho. E faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Bem, agora eu acredito que já deu para você entender o princípio do trabalho. Eu vou fazer aqui, completar essa carreira. Em cada uma das partes do pinheiro, eu sempre vou fazer 4 carreiras. Então, aqui, fazendo essa terceira parte, eu já estou aqui na segunda carreira, vou completar essa e fazer mais 2. As carreiras sempre começam e finalizam com 3 pontos altos em cada ponto de base. E aqui ao meio sempre ficam apenas um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou completar então essa carreira, faço mais 2 e no final, quando eu estiver prendendo aqui na outra ponta do primeiro pinheiro, eu volto mostrando para você como ficará. Terminado então aqui a quarta carreira da terceira parte do pinheiro, eu vou unir aqui então uma parte na outra. Eu vou vir aqui no último ponto de base do primeiro pinheiro e faço aqui um ponto baixíssimo. Unindo então um ao outro. Vai ficando dessa forma. Agora, para começar a quarta parte do pinheiro, eu vou deixar vazios os primeiros 6 pontos de base. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o 7º ponto de base. Então, aqui já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vão ficar vazios os primeiros 6 pontos de base. Então, deixo aqui os primeiros 6 pontos vazios. Aqui no final também ficarão 6 pontos vazios, então conto 3, 6. Nesse 6º ponto, eu coloco o marcador. Vou trabalhar então aqui até o marcador e no último ponto aqui antes do marcador, eu faço os 3 pontos altos juntos. Nesse primeiro ponto aqui, eu subo as 3 correntes e faço mais 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar mais um ponto alto em cada ponto de base, até aqui no último ponto, antes do marcador, onde eu faço os 3 pontos altos. Então, vou completar aqui e volto mostrando para você como ficará. Chegando aqui no final da carreira, então eu faço os últimos 3 pontos altos juntos, retiro o meu marcador, então ficou dessa forma.
Agora, vou fazer novamente 3 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu trabalho mais 2 pontos altos. E vou trabalhar agora um ponto alto em cada ponto de base. Então, estará dessa forma. Agora, vou completar a carreira com pontos altos, um em cada ponto de base. No final aqui, no último ponto de base, eu faço novamente 3 pontos altos. Vou fazer a mesma sequência, então, para fazer as outras 2 últimas carreiras. Então, já tenho aqui uma carreira pronta. A segunda vou completar agora e faço outras 2 para completar então a quarta parte aqui do pinheiro. E volto mostrando para você a união aqui de um lado e do outro, ok? Finalizando então aqui a quarta carreira da quarta parte do pinheiro, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui também na quarta parte do primeiro pinheiro. Então, ficou dessa forma. Os nossos pinheiros vão ficando presos, então, no final de cada uma das partes deles, aqui pelas quininhas, que temos um no outro aqui, sempre com ponto baixíssimo. Agora, vou fazer aqui o último pedacinho aqui do nosso segundo pinheiro. Então, eu viro novamente o trabalho. Caminho com pontos baixíssimos aqui por 13 pontos de base. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aqui no ponto de base, então, número 13, eu vou fazer 3 correntes e agora trabalho mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base, formando aqui então o pezinho do nosso pinheiro. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar esse fio. Passo a minha laçada aqui por dentro, puxo para fechar. Esses pontos depois vão ser arrematados. E até agora, então, nós temos 2 pinheiros prontos. Agora, eu vou passar a trabalhar agora com a segunda cor, que tenho aqui do meu verde. Então, agora eu vou trocar de cor. Passo aqui, volto então na base que eu tenho redonda, que é o princípio. Vou no próximo leque de base e vou fazer da mesma forma para formar um novo pinheiro, só que agora com um novo tom de verde. Então, faço um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço 3 correntes, viro o trabalho e no mesmo ponto de base faço mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo faço 3 pontos altos.
faço 3 correntes, viro o trabalho e no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Agora faço um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto de base, trabalho 3 pontos altos. Faço 3 correntes, viro novamente o trabalho e faço mais 2 pontos altos. Agora passo a fazer um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto de base, eu trabalho os 3 pontos altos. Aqui eu já estou na 4ª carreira da primeira parte do pinheiro. Então, aqui eu vou prender aqui também na 4ª carreira, no ponto lateral aqui da 4ª carreira do pinheiro que eu tenho aqui na lateral. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou virar o trabalho. E caminho novamente até o 6º ponto de base. Então, vão ficar vazios aqui os primeiros 5 pontos de base. Faço as 3 correntes. E mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, trabalho um ponto alto em cada ponto de base. E no final, vou deixar também vazios aqui 5 pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse último ponto que eu estou trabalhando, eu faço os 3 pontos altos. Faço 3 correntes, viro o trabalho e faço mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer novamente um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto de base, eu volto a fazer os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço as 3 correntes, viro o trabalho no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Agora, volto a fazer um ponto alto em cada ponto de base.
Então, aqui já estou completando a terceira carreira da segunda parte aqui do nosso novo pinheiro. Então, vou completar essa terceira carreira, faço a quarta carreira da mesma forma que estamos trabalhando aqui e volto então prendendo essa quarta parte então no outro pinheiro. Com a minha então quarta carreira aqui da segunda parte então já pronta, eu vou prendê-la com ponto baixíssimo aqui na quarta carreira da segunda parte também do pinheiro que eu tenho aqui na lateral. Então, vai ficando dessa forma. Então, vou fazer da mesma forma que eu vou produzir as outras duas partes do pinheiro. E quando eu terminar, sempre na quarta carreira, de uma parte para outra, eu sempre faço 4 carreiras. Eu sempre vou prender aqui nas pontinhas dos pinheiros aqui laterais. Então, a cada 2 pinheiros que eu fizer com o fio principal, que é o fio que iniciei aqui o círculo, fiz 2 pinheiros com ele, depois eu com a segunda cor eu faço outro pinheiro, depois volto aqui, faço mais 2 pinheiros aqui, iniciando sempre aqui nos leques, faço mais 2 pinheiros com a cor principal e depois o próximo eu faço novamente com a segunda cor. E vou fazendo da mesma forma. No final, nós teremos aqui um total de 12 pinheiros, ok? Porque temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques ainda vazios aqui na base. Já temos 2 pinheiros prontos e estamos agora fazendo então o terceiro pinheiro. Então, você vai completar os leques da mesma forma que estamos trabalhando aqui. A cada 2 pinheiros que você faz da cor principal, você trabalha um com a segunda cor de verde. Quando você chegar para fazer o último pinheiro, que será aqui o pinheiro de número 12, quando você chegar nessas partes onde nós vamos prendendo um pinheiro no outro, e você fizer as primeiras 3 correntes para iniciar a carreira, você já vai fazer as 3 correntes, prender no pinheiro de número 11 que você acabou de fazer, completar a carreira e prender aqui no primeiro pinheiro, porque esse pinheiro será o pinheiro que vai fechar aqui esses motivos aqui dos pinheiros. Então, quando você trabalhar na última carreira das partes onde você vai prendendo um pinheiro no outro, você precisa prender no início da carreira, quando fizer as primeiras 3 correntes para iniciar a carreira, completa a carreira e prende aqui do outro lado. Eu vou completar então aqui toda a base aqui da minha toalha e volto fazendo o bico dela com você.